Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Que alegria podermos estar reunidos nessa noite, adorando o Senhor neste lugar, glorificando esse Deus maravilhoso. E nessa noite eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, no seu capítulo de número 4. Quero aqui estender a minha gratidão, pastor Marcos, pela confiança, e os obreiros que estão na retaguarda, a minha saudação. E eu quero falar nessa noite de um homem que, através de uma oração, mudou todo o contexto da sua vida e da sua história. Quando nós olhamos aqui, vamos estar fazendo a leitura de 1 Crônicas, no seu capítulo de número 4, a partir do verso de número 9. A palavra assim está escrita: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia as minhas terras, seja a tua mão comigo, e faze-me que do mal não seja mais afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quando nós olhamos essa biografia escrita neste livro, porque a biografia ela tem um sentido. A pessoa vai escrever a história, a jornada da sua vida. E quando nós lemos uma biografia, em pouco tempo nós conseguimos aprender o que aquela pessoa viveu, o que ela passou para chegar e ter as vitórias da sua vida. Então, através de uma leitura, nós conseguimos extrair pontos importantes para que nós venhamos não cometer os mesmos erros, mas daqueles pontos começar a acertar, porque aquele que veio antes de nós tropeçou bastante, mas conseguiu alcançar vitória. E aqui nós nos deparamos com uma biografia de um homem chamado Jabes. Como a leitura já nos disse, este homem chamado Jabes, ele teve um parto, a sua mãe teve um parto difícil. Foi um parto tão difícil que no meio daquela dor, daquele momento que ela viveu, ela colocou o nome do seu filho Jabes, traduzindo filho da dor, provocador de dor. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver que para um israelita o nome tinha tudo a ver com a sua história. Você pode observar Jacó, quando Deus muda o nome de Jacó e coloca Israel. Nós vamos observar também a história de Benjamim. Diz a palavra de Deus que Raquel não tinha filhos, e ela pedia para Deus ter filhos, até o ponto que ela falou: se o Senhor não me der filhos, eu vou morrer. E assim foi, aconteceu. No nascimento ali da gestação, em trabalho de parto, ela viveu um momento difícil, ao ponto de também colocar o nome daquele menino, daquela criança, como Benoni. Benoni quer dizer o quê? Filho da dor, provocador de dor. Benoni, ele quer dizer que o parto da sua mãe foi muito dolorido, e por isso ela traduz aquela dor, colocando um estigma sobre aquela criança. Então aquela criança estava fadada a uma vida de derrota. Mas aí Jacó rapidamente
perto daquele momento, daquele parto, ele para com a sua dor, ele enxuga a lágrima, ele olha, ele não olha para a morte da sua esposa, para o choro que ele tinha por amar Raquel, mas ele vai olhar para aquela criança e vai mudar o estigma, vai mudar a história daquela criança e vai dizer: você não vai ser chamado filho de que causou dor, mas você vai ser chamado filho da minha mão direita. Então Jacó, ele muda a sentença que estava estabelecida sobre Benjamim. E quando nós vamos olhar a história de Benjamim, nós vamos ver que Benjamim foi um homem muito abençoado por Deus. E agora este homem chamado Jabes, ele convive com essa angústia. Você imagina trazer o nome, uma marca de um causador de uma aflição na vida da sua própria mãe. Então aquele nome fazia com que o seu coração era angustiado de uma tal forma que ele se sentia alguém muito inferior da sua família. Mas a Bíblia, ela vai começar a história de trás para frente, dizendo que Jabes foi o mais ilustre que os seus irmãos. Mas para que esse acontecimento tivesse uma realidade, nós vamos observar que Jabes, ele vai tomar uma atitude. E o interessante é que Jabes, ele não vai se levantar contra a sua mãe, que colocou aquele nome sobre a vida dele, nem contra os seus irmãos, nem contra aqueles que o rodeavam, mas ele vai se levantar e vai olhar para o céu e vai fazer uma oração ao Deus que podia mudar a história da vida dele. Então tem momentos que as pessoas, elas se revoltam por situações, mas esquece que a situação, ela pode ser transformada e mudada por Deus através de uma oração. Não adianta se revoltar com as pessoas, não adianta se revoltar com pessoas que muitas vezes podem até ter te causado mal, trazido angústia no seu coração. O que você tem que fazer é olhar para o céu e invocar o Deus que muda a história, o Deus que transforma a situação. Aleluia. Jabes era um homem marcado pela dor e pela tristeza. Então essa marca era uma marca negativa. Era alguém que ia viver uma vida fadado a uma vida de derrota. E ele poderia até ter se conformado com isso. Por quê? Porque ele causou dor no parto da sua mãe. Então ele podia levar esse legado sobre os seus ombros, dizendo: realmente eu nasci para fazer minha mãe sofrer. Mas não foi isso que ele fez. Ele vai mudar a situação da sua vida. Ele vai através de uma oração, ele vai mudar a vertente, a direção que a sua vida estava tomando para uma direção totalmente diferente. Porque tem um Deus que escreve a minha e a tua história. Você que está me vendo aí na internet, tem um Deus que não se esqueceu de você. Ele tem poder para mudar totalmente a sua história, o quadro que você está vivendo, porque Ele te ama. Nagassuriandahai. Aleluia. Aí eu entendo que o começo difícil de uma vida não vai determinar o seu final. Você pode até ter começado uma vida difícil, trazido sobre a sua vida traumas, marcas dentro do seu coração, mas você não vai terminar assim, porque tem um Deus que está contigo. E tem um Deus que está trabalhando ao teu favor para fazer algo lindo e maravilhoso na sua história. Aleluia. Aí nós vamos observar aqui que a oração, ela foi a chave da mudança. A oração foi a chave da transformação. Se você quer mudança na sua vida e na sua história, ore a Deus. Se você quer ver uma situação sendo transformada, ore a Deus. Se você quer ser curado aqui dentro,
ore a Deus, porque Ele pode todas as coisas. E quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que Jabes, ele faz 4 pedidos. O primeiro pedido que ele vai fazer é o seguinte: tomara que me abençoes. Quando nós observamos aqui a narrativa desses 2 versos, que vai mostrar toda uma trajetória e o final, o que aconteceu com Jabes. Quando eu olho e observo ele pedindo a Deus para que ele viesse o abençoar. Por quê? Porque ele estava estigmatizado ao ponto de se sentir inferior na sua família, se sentir totalmente distante, totalmente de lado. Por quê? Porque ele carregava sobre a sua vida uma marca negativa. Todos que olhavam para Jabes sabiam o que ele causou na vida da sua mãe, e ele tinha tudo para aceitar isso, porque tem coisas que parece que vai ser desse jeito até o final, não tem o que fazer. Mas tem o que fazer sim. Deus pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Tem coisas que de repente você pode dizer assim: isso vai até o final desse jeito. Essa situação nunca vai ser transformada. Mas eu quero dizer nessa noite, através dessa palavra, tudo é possível ao que crê. A Bíblia não está dizendo algumas coisas são possíveis se você crê. Não, a Bíblia está dizendo: se você crê, tudo é possível. Aleluia! Ele reconhece que a bênção de Deus era essencial para uma transformação na sua vida. Sem a bênção de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem a bênção de Deus, sem a bênção do Senhor, nada acontece na nossa vida e nem na nossa história. Sem a bênção de Deus, nada é transformado. Quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que esta bênção que ele pedia era uma bênção de mudança, porque era o sentimento que ele tinha, por ele carregar aquele estigma sobre a sua vida. Ele entendia que era alguém amaldiçoado. Por quê? Porque o nome narrava a sua história. Então ele vai se sentir alguém não abençoado por Deus, alguém fora do contexto das bênçãos do Senhor. Então o primeiro pedido que ele vai fazer: Senhor, me abençoa, meu Senhor. Porque era isso que ele precisava para uma transformação. Porque ele faz aqui numa oração 4 pedidos que vão mudar a história da sua vida. Então tem muitas vezes, de repente você está passando, sabe, um momento totalmente adverso, que você não se sente abençoado por Deus. Porque quando a aflição vem na vida da pessoa, o sentimento que ela tem é alguém que parece que Deus abandonou. Deus não está preocupado, Deus não está nem aí. Porque se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Mas isso é um sentimento, não é uma realidade. Deus está conosco sim, mesmo que o sentimento nos deixe aquele vazio, aquele sentimento de vazio, mas eu quero dizer que Ele está trabalhando a favor daqueles que esperam nele. Ele está trabalhando por você. Não se sinta assim, não deixe que esse sentimento adentre ao teu coração ao ponto de você se sentir que a bênção de Deus não está sobre a sua vida. Está sim, está sim. Aleluia. Nós vamos ver que
ele não quer viver debaixo desse peso, dessa maldição que o seu nome carregava. E ele vai entender que o primeiro passo é o coração dele se sentir abençoado por Deus, porque é isso que tem que ser, é dessa forma que nós temos que nos sentir, mesmo que tudo em volta seja negativo. O teu coração tem que estar em paz, sabendo que Deus está na tua vida e o Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia! Pode tudo em tua volta não estar cooperando, mas dentro de você tem paz de Deus. Isso é o mais importante, porque o amanhã pertence ao nosso Senhor. E se o amanhã pertence a Deus, tenha paz nesse momento, porque o amanhã pertence a Ele. Aleluia. A oração conecta a fraqueza humana à onipotência do nosso Senhor. Porque nós precisamos dessa bênção de Deus. E nós vamos entender que esse primeiro pedido é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos é Deus. De repente você não tem tudo o que você deseja, mas você tem a Deus, que é tudo que você precisa. Isso é o que é mais importante. Aí o segundo pedido, ele vai dizer assim: que me alargues as fronteiras. O que ele está dizendo? Jabes queria um crescimento, uma expansão. Ele queria conquistar, ele queria avançar, ele queria viver sonhos. Eu acredito, a Bíblia não diz que ele observava e via as pessoas crescendo, conquistando, indo adiante, mas ele estava ali, cercado por aquela situação que oprimia ele. Aí ele vai dizer, porque ele vai falar aquilo que está no coração dele, dizendo: Senhor, alarga as minhas tendas. Porque muitas vezes nós não podemos, igreja amada, nos conformar com o estreito da vida, achando que é isso que vai determinar, é isso que Deus tem para você, é algo pequeno que você tem para você. Não, irmãos, Deus tem muito mais do que você imagina, do que você pensa. Porque aqui ele era uma pessoa que via todo mundo conquistando, todo mundo vivendo sonhos, mas para ele nunca chegava. Mas um dia ele se levanta e fala: Senhor, alarga as minhas fronteiras, me faz viver sonhos, me faz, Senhor, conquistar, porque o Senhor é o Deus que tudo pode fazer. E quando eu olho para essa história, eu estava meditando nessa história, e eu me lembrei de quando eu conheci Jesus, entreguei a minha vida para Jesus. Eu morava ali em São Vicente, em cima de palafita. Quando a maré subia, a água batia no solo, no chão da palafita, e a casa chacoalhava com o balanço da água. Mas quando eu tive o encontro com o Senhor, aquela situação, ela começou a ser transformada. Porque quando eu entrava dentro daquela casa, era uma casa, eu não pagava aluguel, eu morava no fundo da casa da minha avó. Então para mim era triste estar ali, mas eu tinha um teto para morar. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu entendi que Ele podia me fazer vencer, Ele podia me fazer, decolar.
Ele podia me fazer viver coisas extraordinárias na minha vida. E eu comecei a buscar a Deus e falar: Senhor. Enquanto eu buscava a Deus, Deus ia trabalhando. A primeira coisa que Deus fez foi me tirar da palafita e colocar numa casa. E Deus foi ampliando as tendas, e Deus foi ampliando, e Deus foi trazendo o crescimento. Daqui a pouco Deus me faz um pastor, daqui a pouco as coisas começam a ser transformadas, mudadas, e começamos a viver sonhos. Por quê? Porque não há limite quando você está na presença de Deus. Quem nos limita somos nós mesmos. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos decolar, nós podemos viver sonhos. Viva sonhos, não limite, porque o Deus que você serve é um Deus do sobrenatural. Muitas vezes colocamos limite na nossa vida. Não, a minha vida é assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não vai não. Porque uma oração muda todo o contexto da vida. Uma oração muda toda a história de uma vida. Nós não podemos nos limitar. Nós não podemos achar, viver, dentro de um quadradinho e se contentar com isso. Não. Porque Deus faz você viver sonhos. Faz você viver projetos da vida que você acha que você nunca vai chegar. Eu quero dizer nessa noite para você: peça para Deus: Senhor, alarga as minhas tendas, me faz decolar, viver coisas extraordinárias, sonhos que eu nunca imaginei viver, Senhor. Eu estava dirigindo a última igreja e a minha esposa falou para mim assim: eu vou fazer uma faculdade. Ela tinha 35 anos na época. Vou fazer uma faculdade, só que ela me ajudava muito na igreja. A esposa do pastor trabalha bastante ao lado do seu esposo. E eu falei assim: você vai fazer uma faculdade? Porque ela já tem uma faculdade. Ela falou: vou fazer uma faculdade em psicologia. Aí eu falei: amém, eu te abençoo, vai. E eu via o esforço dela. E agora já se passou 6 anos e no final deste ano ela se forma. Mas no começo foi bem difícil. Mas ela falou assim: Deus vai me abençoar e vai me dar força, porque trabalhar o dia inteiro, chegar, cuidar da casa, ir para a faculdade, fazer trabalho, fazer estágio, é algo que tem que vir da força do Senhor. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Não há limites. Você vai chegar aonde você deseja chegar. Não limite a sua caminhada, a sua história, porque você serve um Deus que realiza sonhos. Você que está me vendo, Deus é um Deus que realiza sonhos. Não limite a sua história. Aleluia. Porque Jabes, ele vai falar: Senhor, alarga as minhas tendas, me faz viver sonhos, me faz viver algo que eu nunca vivi na minha vida, me faz chegar aonde eu nunca imaginei chegar. Sabe qual é o maior erro que eu entendo? É nós olharmos para nós, para a situação que nós estamos vivendo, para a condição que nós temos e limitar. Não olhe para a tua situação, olhe para o alto, olhe para Deus, porque é que Deus que cria situações para fazer você chegar em lugares que você nunca imaginou chegar. Aleluia, oh glória. Sinta a
presença dEle. Sinta o Espírito Santo falando ao teu coração nessa noite. Volte a sonhar, faça projetos, porque Ele é um Deus que cumpre as suas palavras. Não limite a sua história. Ah, pastor, eu não tenho condições, não tenho estudo, eu sou o menorzinho, minha família é a mais pobre. Aí você vai escutar uma voz dizendo assim: vai que eu sou contigo. Aleluia. Deus pega Josué prostrado, Moisés morto, todo um povo em luto, e Josué está ali chorando, sem forças, entristecido, angustiado. O líder, o maior líder, Moisés, morreu. E de repente, quem aparece? Pastor Marcos: Deus. Levanta, o meu servo Moisés é morto, mas as minhas promessas não morreram com ele. Você vai fazer este povo herdar a terra que eu prometi. Aleluia. Volte a sonhar, coloque projetos no papel, porque o Deus que observa aquilo que você escreve trabalha a favor daqueles que esperam nele. Aleluia. Ayeri Hanai Xarabagá. Aí ele vai dizer aqui: olha só, Senhor, que a tua mão seja comigo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim que, porque alguém que já sofreu, alguém que já viveu dores, angústias na sua vida, não quer mais passar por isso, não quer mais viver este drama, essa angústia, não quer mais. E ele vai fazer um pedido para Deus: Senhor, não permita que eu venha viver novamente isso, essa história. Que a tua mão seja comigo, que o Senhor venha guiar os meus passos, porque é isso que nós precisamos. Porque muitas vezes nós somos fracos diante de situações difíceis, e se a mão do Senhor estiver conosco e a presença dEle, não temeremos mal nenhum, porque Ele está conosco. E o interessante aqui é que eu olho para essa situação, e essa situação me remete a Moisés. Deus está entristecido com o povo, está ali dialogando com Moisés, e ele vai falar assim: Moisés, a terra está próxima, eu vou enviar um anjo para ir com vocês. E aí Moisés vai falar assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Terra prometida é bom, anjo é bom, mas a presença de Deus é incomparável. É sobre a presença de Deus que você vai trilhar vitórias. É sobre a presença de Deus que você vai vencer as dificuldades da vida. É sobre a presença de Deus que o mal não vai te tocar, não vai chegar na tua casa. É sobre a presença de Deus que as ciladas do diabo vão ser desfeitas antes de você passar por elas. É através da presença de Deus que você vai viver coisas extraordinárias. É nessa presença de Deus, porque ninguém é forte o suficiente para viver sem essa presença. Nós precisamos da presença de Deus. Moisés podia
pastor Marcos, falar assim, o anjo, pô, um anjo é forte, com o anjo a gente não vai perder batalha, ele vai guerrear as nossas guerras, mas ele fala, não quero o anjo, eu quero a tua presença. Se o Senhor não for, eu não me movo daqui. E Deus foi com Moisés. Aleluia. Precisamos da proteção de Deus para nós não sermos afligidos pelo diabo, porque o maior alvo do diabo é a nossa vida. Ele quer nos ferir, ele quer nos trazer prejuízo, ele quer nos trazer angústia, ele quer nos ver tristes. Mas quando a presença de Deus está sobre a nossa vida, tem livramento. Hanagassurianda Rai. Quando a presença de Deus está sobre a tua vida, sobre a minha vida, nenhum mal vai chegar. Quando a presença de Deus está conosco, nós somos fortalecidos a cada manhã. É pela presença de Deus, é tudo pela presença de Deus. Sinta essa presença, sinta essa presença te renovar nessa noite. Aleluia! É a presença de Deus. Porque Jabes aqui, ele não queria mais ser afligido pelaquilo que ele foi afligido. De repente você está aqui e você transporta na sua vida aflições de coisas passadas, de situações vividas, de marcas do passado, de algo que te feriu, te machucou, enquanto de repente vem a tua memória e te traz uma tristeza imediata. Mas eu quero dizer que nessa noite a mão do Senhor vai te tocar aonde você está, e toda essa aflição vai ser tirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai ser cura, vai ter cura nessa noite, cura interior, vai sendo tocado, vai sendo curado. Tudo aquilo que o homem não pode fazer, o médico não pode fazer, Deus pode fazer. Ele está te curando nessa noite, porque ninguém consegue dar a melhor adoração para Deus ferido, machucado. Ninguém. Nós só conseguimos dar melhor adoração quando a cura chega, quando o coração é curado. Aleluia! Oh glória! Tem cura para a sua vida. Aleluia! Aí ele vai dizer assim, a palavra vai dizer, e Deus respondeu a Jabes. Pastor Marcos, uma oração simples, mas que atingiu o alvo. Uma oração com 4 pedidos, foi no alvo. Aleluia. O texto vai terminar dizendo, Deus lhe concedeu o que havia pedido. Hoje é noite de Deus responder oração. Porque quando eu cheguei do meu trabalho, Deus me trouxe esse texto no meu coração, e eu falei assim, eu vou aqui ler a palavra. E comecei a ler a palavra, e Deus começou a falar comigo através dessa passagem. Por quê? Porque nós temos que ter essa certeza que tem um Deus que ouve a nossa oração. Tem um Deus que está ouvindo o teu clamor. Tem um Deus que está vendo as tuas lágrimas, e as lágrimas estão sendo colhidas e levadas diante de Deus. Porque tem hora que não tem palavra, mas tem lágrima.
Ana não tinha palavra, mas tinha lágrima. A sua boca mexia, mas não saía voz. Mas Deus ouviu a oração de Ana. E depois de 9 meses Samuel nasceu. Então Deus está aqui nessa noite dizendo para você, através do Espírito Santo: volte à oração. Porque se você voltar à oração, Deus vai mudar história, Deus vai mudar sentença, Deus vai alargar as tendas e Deus vai abençoar. Aleluia. Oh, que andarabagai. Quando você ora, Deus trabalha. Pastor, eu não estou vendo nada. Tem momentos que você não vai ver, mas você vai ter que crer. Porque a fé é isso. A fé não é esperar ver. Senhor, me mostra o que tu está fazendo. Ele não vai mostrar. Senhor, fala o que tu está fazendo para que eu fique calmo, para que eu descanse. Ele não vai falar. É você que tem que ter a certeza. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Eu fiz uma oração, levantei da oração na certeza, Deus está trabalhando. Pastor, em casa, meu filho não quer mais vir para a igreja. Minha filha, levanta da oração na certeza, logo ele vai estar dentro da casa de Deus, adorando o Senhor novamente. Porque não adianta, irmãos, não adianta fazer oração e não crer naquilo que você pede a Deus. Porque tem momentos que você vai orar e a situação que se levanta diante dos teus olhos é muito pior do que antes da oração. A situação é para fazer você ficar enfraquecido, fragilizado e mostrar que Deus não vai fazer, não tem como fazer, não há como fazer e mudar essa circunstância. Você pode observar, quando você coloca o teu coração num propósito de oração, as coisas começam a se agitar à tua volta. Mas você não tem que observar a agitação das coisas. Você tem que olhar para o céu e falar: Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. Anagassuri andai, anarabagassuri andou que anarabagai. Volte à oração. Volte a orar. Deus ouve oração sincera. Deus ouve oração que vem daqui, ó. Essa oração que sai daqui atinge lá. Porque não é por muito falar, é na sinceridade do coração que você toca o coração de Deus, para uma transformação, para uma mudança, para que os teus olhos vejam o sobrenatural de Deus acontecendo ao seu favor. De repente tem uma situação que você está dizendo assim: não tem mais jeito, já está determinado, não há mais o que fazer sobre essa história. Mas eu quero dizer que através dessa palavra, nessa noite, eu quero mudar a sentença que você já colocou. Então nós temos que entender que quando nós oramos com sinceridade, tem propósito de uma mudança, sim. Porque Jabes ele podia ter se conformado, porque a Bíblia não vai dizer quantos anos ele tinha quando ele fez essa oração. Jabes ele podia ter se conformado e falado assim: já que foi me dado esse nome, não tem o que fazer. É que nem Jacó. Jacó ele trazia uma tonelada sobre os seus ombros. E aí quando ele chega diante do val de Jaboque, ele fala para todos: vão na frente, levem tudo, se adiante, porque eu vou ficar aqui. Porque ele sabia que aquela madrugada, aquela noite ia ser tudo ou nada na sua história. E de repente o Senhor aparece, uma teofania,
E a palavra vai dizer que Jacó pega toda a sua força e agarra o anjo e fala assim: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Aleluia! Tem oração que tem que ser perseverante. Nós não podemos desistir enquanto Deus não operar o milagre. Tem pessoas que desistem muito fácil. A situação paralisa e deixa a oração, não acredita no que orou, desqualifica aquilo que falou com Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, eu quero te encorajar: se levante em uma oração e vá até o final, porque tem um Deus que ouve a tua oração. Aleluia! Assim como Jabe fez, você também pode fazer. Não tem sentença que vá determinar o teu futuro. Hoje não está nada bem, mas amanhã você pode tomar posse. Amanhã tem transformação e mudança. Amanhã tem salvação. Amanhã tem cura. Hoje tem cura. Não limite. Não crie limite. Não se limite por causa do que está à sua volta, do que está ao seu redor. Entenda: o Deus que você serve, Ele pode fazer todas as coisas por você. Todas. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Clame como Jabes: Deus, me abençoe, alargue as minhas tendas, e que deste mal eu não sofra mais. E Deus concedeu aquilo que lhe havia pedido. E eu quero encorajar você a viver isso também. Há uma experiência que vai marcar a sua história e vai te levar a um outro nível espiritual com Deus, porque o nosso Deus não é limitado. O nosso Deus não. O nosso Deus é grande e não há limites para Ele. Aquilo que Ele prometeu fazer na tua vida vai acontecer. Só se você desistir, mas se você continuar caminhando, você vai viver as promessas de Deus. Então nessa noite, volte a ter essa certeza da oração. Não ore mais com incredulidade, mas ore crendo. Levanta da oração acreditando que Deus ouviu, e logo você vai viver aquilo que você pediu, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração. Com a permissão do pastor Marcos, que você fique de pé. Quero pedir para o louvor adorar o Senhor. Enquanto o louvor está adorando o Senhor, eu quero que você comece a falar com Deus nessa noite. Você que está me assistindo pela internet, feche os seus olhos aonde você está aí e comece a falar com Deus. De repente você está sendo afligido, angustiado, não tem conseguido dormir as noites, mas hoje é noite da tua mudança. Hoje é noite aonde o Senhor vai até
você para transformar o quadro da tua vida. Porque o Deus que está aqui, está aí e não te esqueceu. Deus, Ele não rejeita a oração. Aleluia. Fale com Ele. Hoje tem cura. Ele está aqui ouvindo a tua oração. Quando Ele estende as suas mãos, fale com Ele nessa noite. Fale com Ele. Vai sentindo a presença do Espírito Santo. Ele está tocando a tua alma. Ele está tocando o teu interior. não importa longe, Não importa. Aleluia. Deus vai na frente. abrindo caminho, Vai sentindo a presença dEle. Fale com Ele nessa noite. Senhor, Ele abre alarga as minhas tendas, que desse mal eu não seja mais afligido, e que tuas mãos estejam sobre a minha vida. Com muito louvor. Aleluia. Vai sentindo a graça. Vai sentindo a graça que está sendo derramada nessa noite. Você que está me assistindo na internet, e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Ele está te convidando hoje para mudar o quadro e a história. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, escreva aí: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ou se você está afastado, escreva aí: eu quero retornar os caminhos do Senhor. E vai sentindo a presença dEle. Ele está trabalhando no nosso meio. Ele está trabalhando no nosso meio. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia. quando Ele estende as suas mãos. É a hora de vencer. Então ouve. Vamos adorar o Senhor. Enquanto você adora, Ele te renova. Enquanto você adora, tem cura. Enquanto você adora, você sente a presença dEle. Enquanto você adora, não importa, louve. Aleluia. Deus vai na frente, Abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Deus está quebrando as correntes e as amarras nessa noite. Tudo aquilo que estava te prendendo, tudo aquilo que estava te limitando, está sendo quebrado nessa noite. Comece a cantar. com muito louvor. Seja curado. Seja curado. Se de repente você chegou aqui com alguma enfermidade, o Senhor está te curando nessa noite. Toda dor está saindo em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos orar neste momento. Já tem uma vida que entregou-se a Jesus pela internet. Ainda dá tempo. Você que está sentindo essa presença aí dentro da sua casa, onde você está me assistindo, essa presença que está tomando o seu coração, está enchendo a sua alma.
a sua alma que estava vazia e triste, mas você está sentindo uma alegria agora. Coloque aí: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero retornar para os caminhos do Senhor. Feche os seus olhos agora e vamos orar. Senhor Deus, amado e querido Pai, diante da Tua presença e dessa glória que está dentro desta casa de oração, Pai, como Jabes, Senhor amado, dentro, Senhor, de um momento de angústia da sua vida, de uma maldição que foi lançada sobre o nome, Senhor amado, que ia trazer, Senhor, Pai, uma destruição na sua história. Ele se levanta, Pai, e ele faz uma oração que muda a sentença da sua vida. Da mesma forma, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. O Senhor conhece, Senhor, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe, Senhor amado, aquilo que estava, Senhor, nos angustiando, nos entristecendo, Pai, nos ferindo, nos machucando. Mas nessa noite as Tuas mãos estão estendidas, e o Senhor está curando, e o Senhor está, Senhor Pai, transformando, e o Senhor está mudando sentença, o Senhor está largando as tendas, Pai, o Senhor está largando, Senhor Pai, o Senhor está trazendo sonhos, o Senhor está, Senhor amado, trazendo projetos dentro do coração. Senhor meu Deus, Tu é Deus, Pai, que cumpre sonhos. Tu é o Senhor, meu Pai, que nada é impossível para Ti, meu Pai. Senhor, da mesma forma que o Senhor mudou a sentença da vida de Jabes, faz, Senhor, o sobrenatural agora sobre a vida da Tua igreja. Estende a Tua mão e abençoa, 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 em nome de Jesus.